Boa noite, sou Ricardo Demarque, especialista em geopolítica, trazendo um relatório do sábado, dia 29 de julho, são 10 horas da noite. E eu vou dar uma rápida atualização das notícias de ontem e hoje que são mais relevantes para o entendimento do nosso mundo geopolítico. E vou passar aqui rapidamente, já vou passar logo para as matérias. Interessantemente, uma matéria de muito interesse que saiu publicada. Essa matéria saiu publicada hoje à noite. Eu acho que eu acabei de ver isso, apesar de que o New York Times disse que saiu ontem, publicou ontem, mas essa matéria é uma crítica ao Elon Musk e o poder que ele detém sobre duas empresas, a SpaceX e o Starlink, sistema de satélites que entrega a internet para qualquer um com um prato com uma antena parabólica. A questão é que o Starlink tem feito muito sucesso. Ele é banda larga e tem uma latência baixa, o que permite uma velocidade quase igual de uma internet cabeada, com bons tempos de respostas. E você pode montar um terminalzinho, por exemplo, na frente, junto de um batalhão. E o Musk tem dado o acesso ao Starlink para o governo ucraniano na sua luta contra a Rússia. Mas eu li anteontem que o Musk, porém, retirou esse acesso para a Ucrânia quando ela estivesse, e eu não sei como ele faz isso, mas eu acho que ele consegue cortar a cobertura por área geográfica. Então, por exemplo, a Ucrânia, que está tentando militarmente atacar alvos paióis na Crimeia, para cortar o suprimento para a Crimeia e os materiais bélicos na Crimeia, o Musk negou esse direito ao governo ucraniano. Efetivamente, ele está pondo um freio. Não a parte do apoio à Ucrânia continua contra o leste, contra as repúblicas separatistas que já foram incorporadas pela Rússia, Zaporozhia, Kherson, Donetsk e Lugansk. Ali não tem problema. O exército ucraniano utiliza o Starlink para comunicação militar e para designação de alvos, mas não podem mais na Crimeia. Bem, como isso é contra a política da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, saiu o que em inglês a gente chama de hit piece, uma crítica, uma matéria, uma notícia, uma matéria, mas que reporta sobre insatisfação contra o Elon Musk, blá, 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 blá. E é o que está acontecendo. Ele, como empresário, não quer que o seu sistema Starlink seja utilizado. Obviamente, ele tem interesses comerciais no mundo inteiro. O Musk é realmente o homem mais rico do mundo. Mas, neste aspecto, eu acho que ele está sendo cauteloso. Porque a Rússia, até mais do que a Donetsk, Lugansk, Zaporozhia e Kherson, que são as 4 repúblicas separatistas que a Rússia anexou em setembro, outubro do ano passado, a Crimeia ela anexou lá atrás, em 2014. E a Crimeia é o sangue, é como se fosse alguém anexar, tentar tirar dos Estados Unidos a capital de Washington, ou a cidade de Nova York. A Crimeia faz parte da cultura russa, faz parte integral, foi capturada pela rainha Catarina, isso no século XVIII. Está há 200 anos em poder. Aquela base naval, Sebastopol, faz parte da Rússia há 200 anos. Então essa é uma situação em que o Elon Musk acabou sendo criticado pelo New York Times porque tomou essa decisão de não permitir que os seus satélites sejam utilizados para ataques à Crimeia. Porque os russos já avisaram, contra a Crimeia um ataque contra a Crimeia seria
seria considerado como um ataque a São Petersburgo ou um ataque a Moscou. Bem, mudando de assunto, a Rússia organizou uma cúpula África-Rússia em Moscou. Foram convidados 54 países, 49 enviaram ou presidentes ou ministros. De acordo com Putin, foi um sucesso. Ele não estava isolado, foi o presidente do Egito, foram presidentes de vários países africanos. Então, foi uma cúpula muito bem, digamos, com muitas pessoas comparecendo. A cúpula era Rússia-África. E aqui tem uns tweets que eu estou incluindo aqui sobre os eventos da Rússia. A Líbia, olha, muito ao contrário do esperado, o cachê da Rússia aumentou muito esses últimos meses, especialmente na África. Vejam bem, percebam que a Rússia é criticada por ter terminado aquele acordo de grãos, por empobrecer a África, vai causar fome na África. Todos os jornais escrevem sobre isso. O Los Angeles Times também, e eu coloquei até aqui como uma das matérias, vou até mostrar. Essa matéria saiu hoje no Los Angeles Times. Leiam o headline, o título. A Rússia está lançando uma nova arma na Ucrânia. A fome mundial. Bem, se perguntem, se é assim, por que ele teve tanto sucesso naquela cúpula Rússia-África? Por que nesse caso, chega o presidente do Conselho da Líbia pedindo ajuda à Rússia para expulsar tropas europeias ou de outros países da Líbia? A mensagem do Putin resona, é uma mensagem que é bem recebida na África. E outra coisa que a gente tem que saber, a Rússia não é vista, não foi uma potência colonizadora da África. Aliás, quando era a União Soviética, existiam vários movimentos revolucionários pró-independência que a União Soviética apoiou. Muito pelo contrário, a União Soviética e hoje a Rússia nunca foi visto como um país com o intuito de colonizar outros povos. O Putin fez uma declaração, foi ontem essa declaração, mas ele deixou claro que é que ele está dizendo, o Iraque, Líbia foram países invadidos sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Lembrando que, pelo direito internacional, uma ação militar só é legítima em duas situações. Primeiro, se você está se defendendo, e segundo, com uma resolução do Conselho de Segurança, nos termos do capítulo 7, lá da Carta das Nações Unidas. Fora isso, não pode haver incursão militar. A incursão da Rússia na Ucrânia é irregular também. Eles alegam que é para proteger os seus povos. Mas quem inaugurou esse raciocínio foi a Europa, quando ela atacou a Sérvia em 1996 e 99, quando ela, sem, de novo, a autorização do Conselho de Segurança, ela começou um ataque aéreo contra a Sérvia. Aqui tenho, isso é muito interessante, por isso até que eu fiz esse programa hoje, não quis deixar para amanhã. É muito importante eu falei no meu programa passado, sobre o degelo no Ártico Norte, que aquilo está abrindo uma nova via marítima mais curta e que chegaria dos povos dos países da Ásia
usando essa via marítima, você chega com um navio em 12 dias nos portos da Europa. O presidente Putin ontem falou que eles vão investir mais numa outra rota, que é essa aqui, a International North-South Trade Corridor. E eu vou lhe mostrar, quero mostrar aqui o que é exatamente isso. É um corredor terrestre marítimo. Aqui vocês podem ver a linha azul, é como você, do norte da Europa, digamos de São Petersburgo, se você quiser exportar alguma coisa para a Índia, a linha azul era o caminho. Você passava pelo norte da Europa, pelo Mediterrâneo, cruzava o Mediterrâneo, aqui você passava pelo canal do Suez e aqui embaixo para o Mar da Arábia até chegar na Índia. Esse caminho vermelho é pelo Cáspio, pelo Mar Cáspio, ou essa rota terrestre aqui, mas beirando o Mar Cáspio, mas tem que passar pelo Irã e tem que passar... Não precisa passar pelo Azerbaijão se for multimodal, se for ferroviário até o Mar Cáspio navios, e depois ferroviário do Mar Cáspio na parte do Irã até o Estreito de Hormuz. Então, isso daria um acesso fácil e rápido à África, sobretudo ao leste da África. Então, esse corredor, os iranianos têm todo o interesse em desenvolver e vão desenvolver junto com a Rússia. É mais um caminho. E o interessante, deixa eu retornar aqui, o interessante desse corredor é que ele não há como as potências europeias ou os Estados Unidos ou o Canadá interferir. Porque até chegar aqui ao Estreito de Hormuz é tudo interno, passando pela Rússia, pelo Mar Cáspio, ou, se for terrestre, cortando o Azerbaijão, passando pelo Irã e saindo aqui praticamente na Índia. Não há outra forma. É a prova de embargo, é a prova de bloqueio naval, é a prova disso tudo. Então é um desenvolvimento, e o presidente Putin falou sobre isso ontem nessa cúpula Rússia, países da África. Aqui de novo, só para vocês terem uma ideia, você tem o Mar Negro aqui, onde está o meu cursor. Não sei se dá para ver, se vocês conseguem ver aqui o Mar Negro. À direita aqui o Mar Cáspio. Os russos têm até umas rotas, tem uma sequência de rios que dá acesso do Mar Cáspio ao Mar Negro, ao Mar de Azov aqui. Mas são para navios de pequeno calado. Eu acho que 15 mil toneladas de displacement, eles chamam em inglês, alguma coisa assim. Navios relativamente pequenos, mas são navios. Podem transportar uma quantidade pequena de contêineres. E esse caminho pode ser expandido se houver mais investimentos. Mas a Rússia, ela tem acesso ao Mar Negro, e não só aqui pelo estreito aqui aqui. Por aqui, não tem, pelo Mar de Mármara. Eles não têm só acesso por aqui, por Istambul e aqui. Eles têm também acesso por aqui. Eu não sei, é por aqui, eu acho. Passando por Volgogrado, que é uma capital de um estado, de um oblast, como eles chamam. Então, aqui é muito interessante porque você vê que as riquezas minerais da África podem ser exploradas, podem ser transportadas, e os produtos também de Moscou podem ser transportados para a África, e bypassando essas rotas marítimas, tanto aqui do Mar Árabe, do Mar Índico ou do Atlântico. Então, e do ponto de vista geopolítico, tudo é geografia.
Então, gente, isso é o que eu tinha para vocês, para hoje, para o sábado. E retornaremos na segunda-feira com as notícias de domingo e de segunda. E vamos ver se vai haver alguns novos desenvolvimentos. Eu não tenho falado sobre a situação militar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas os eventos de ontem e de hoje falam de que a contraofensiva ucraniana sofreu um revés e que a Rússia tem conseguido manter as posições e ela está avançando no norte do Donbass, da República Separatista Lugansk. Ela está avançando para uma cidade chamada Kupiansk. Então, pode ser por isso que aparecem e tem aparecido algo que foi também saiu nos jornais hoje, que deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Que a Arábia Saudita vai organizar essas negociações de paz, como está escrito ali. Vejam, negociações de paz, para tentar, não sei se intimidar é a palavra certa, ou convencer, mas para pressionar a Rússia a chegar a algum tipo de acordo. Porque eu acho que o entendimento é que a Ucrânia não vai conseguir retomar o seu território. Não vai chegar nem perto. Então, agora a gente vê, também ninguém está, especialmente o Ocidente não quer admitir que vai precisar abrir negociações, mas eles querem agora organizar fóruns envolvendo os países, aqui é o Global South, os países do Sul, África, se for o caso, para tentar aumentar a pressão na Rússia para que algum tipo de negociação seja feita, mas a Rússia tem os seus interesses estratégicos. Se ela já está em controle daqueles quatro territórios, está em controle da Crimeia, eu acho que é uma tentativa. A Europa que está cansada e os Estados Unidos, que vai ter uma eleição ano que vem, o Biden está preocupado. Se ele não mostrar alguma coisa ou não puder falar de alguma vitória, ele entra enfraquecido, com perspectivas enfraquecidas para ganhar a eleição de 2024 nos Estados Unidos. Trump preso ou Trump solto, não interessa. A economia anda meio incerta, a situação na Rússia não está boa, a situação na Europa não está boa, até para os americanos. E então, os europeus e os americanos, eu acho que gostariam, e eu acho até que se arrependem de não ter sido um pouco mais flexíveis quando a Rússia propôs algum tipo de acordo de neutralidade para a Ucrânia, antes do início das hostilidades e da sua operação militar. Mas isso já é tarde demais agora não tem como voltar atrás. Gente, então tá. Até segunda-feira. Até logo. Tchau.